Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lá aqui com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para a galera. Hoje nós vamos estudar o artigo 169 da Constituição. O artigo 169 da Constituição é o último artigo da seção dos orçamentos, onde nós iniciamos lá no artigo 165 e nós vamos terminar agora o artigo 169. Nós batemos artigo por artigo até chegar aqui. Eu chamo isso da primeira parte do curso de AFO. Essa primeira parte é muito importante. Pode ter certeza absoluta, que essa primeira parte eu fiz um aprofundamento pedagógico importantíssimo para vocês, que vai lhe possibilitar, já de pronto, estar competitivo para qualquer questão de AFO, em torno de 75% de qualquer concurso, de qualquer banco, de qualquer órgão do Brasil. Ok? Então vamos lá. Hoje é o artigo 165 para coroar essa primeira parte do nosso super curso de AFO. Então vamos lá. Artigo 69, despesa com pessoal. Olha só, pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês, né? Nas finanças públicas, no escopo, na análise, no estudo das despesas públicas brasileiras, qual que é a despesa mais importante? Qual é a despesa mais significativa? É isso mesmo, é a despesa com pessoal. Dada essa importância, que o Constituinte fez a questão absoluta de quê? De trazer a previsibilidade na Constituição, no texto constitucional, dos dispositivos referentes à despesa com pessoal. Disso surgiu o quê? O artigo 169 da Constituição. Vamos diretamente ao artigo 169 da Constituição, né? Olha, artigo 169. A despesa com pessoal ativo, inativo e pensionista da União, dos estados, DF e dos municípios, não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional 109 de 2021. Inclusive, né, essa aqui é o último dispositivo alterado pela Emenda 109 dos nossos estudos, né? Professor, o que significa isso, professor? Significa dizer o seguinte, olha só, qual que foi a alteração? Essa alteração agora de 2021 foi simplesmente para acrescentar, olha, acrescentar no texto original da Constituição da Emenda 19 a palavra pensionistas. Por quê? Porque no texto anterior não tinha a palavra pensionista. Ah, professor, e aí? Aí é o seguinte, né? Muitos estados, muitos municípios começaram aí a gerar muitas demandas, falando o seguinte: olha, pelo fato que na Constituição Federal, que o Constituinte não incluiu a palavra pensionista, significa dizer que os pensionistas, né, não poderiam participar dos limites estabelecidos da despesa com o pessoal. Então, para acabar com essa celeuma, já com a emenda 109, a emenda 109 fez aí, de forma bastante sábia, o quê? A inclusão no texto da palavra, na palavra pensionistas. Tá aí, pronto, cara, aqui você estuda com profundidade e com qualidade. Aí ele fala limites estabelecidos na lei federal, na lei complementar. Prof, qual que é essa lei? É ela mesmo, a lei complementar 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí, professor? Aí, agora a gente vamos lá, né, diretamente aqui na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é, ó, para fins do disposto do artigo 69 da Constituição, a despesa total com pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados. Ou seja, quais são esses limites? Está aqui, 50% para a União, 60% para os estados e 60% para os municípios. E aí, prof, vou falar para vocês uma coisa aí muito interessante. Eu não consigo enxergar um aluno que está competitivo sem ter esse conhecimento. Isso aqui é básico, cara. Então o aluno tem que conhecer, o aluno tem que saber desses percentuais. Não tem jeito, cara. Isso já foi objeto de muitas provas de concurso, principalmente concursos aí de nível médio, de baixa complexidade, eles gostam de cobrar exatamente esses percentuais. Ok? Fechou? Então vamos lá, né? Parágrafo 1º. O parágrafo 1º do artigo 69, ele traz o seguinte, olha, ele vai trazer algumas regras para quê? Para a constituição da despesa com o pessoal, ou seja, não deixou aberto.
Por quê? Porque a despesa com pessoal é um tipo de despesa classificada como despesa de caráter continuado, ou seja, acima de 2 anos. Ela é obrigatória, né? É despesa obrigatória de caráter continuado. Então, ela vai perpetuar por muitos anos o cara na folha de pagamento. Tá? Então, o que acontece? Ele trouxe aí, já na emenda 19, que foi a primeira emenda de reforma administrativa na Constituição de 88, ele já traz aqui 2 regras importantes. Vamos ler aqui o contexto, né? O texto do parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas, só poderão ser constituídas aumento, a vantagem, a remuneração, criação de cargos públicos. Primeiro, se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos delas decorrentes, ou seja, que ele vai ter que ter uma declaração do ordenador de despesa, inclusive declaração essa devidamente prevista na onde? Na Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha, o que é o ordenador de despesa? Aquele que vai assinar o cheque, aquele que é responsável pelas finanças do ente público, do órgão público. Então ele vai ter que se responsabilizar, fazer uma declaração, tá, que existe previsão orçamentária e tem projeções, né, e atender as projeções da despesa e dos acréscimos delas decorrentes. Então essa é a primeira condição para a constituição da despesa com pessoal. Segundo, se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então vamos lá. Então o que acontece? O cara quer um aumento. Beleza, você quer o aumento de determinada categoria. Se não estiver previsto na LDO, não pode ser concedido. Tá? Então tem que ter a previsão da inclusão na LDO. Por que essas ressalvadas empresas públicas e sociedade de economia mista? Porque essas aí são empresas normalmente, são empresas não dependentes, ou seja, não necessitam de recursos do governo para o seu custeio, elas têm receita própria, então elas definem aí a sua política, né, a sua política de remuneração. Inclusive, essas empresas, quando no ambiente do mercado, elas devem seguir o que? As regras de mercado, então não tem por que seguir a LDO neste caso. 2, vamos lá, né? Então ele traz o quê? Um grande controle, tá? Um grande controle sobre a despesa de pessoal. Decorrido o prazo estabelecido em lei complementar, ou seja, eu vou anotar aqui para vocês, né? Já sei que vai falar, ó, prazo. Nesse artigo aqui, ó, o prazo, ok? O prazo vai ser 2 RGF. O que é RGF? Relatório de Gestão Fiscal. O relatório de gestão fiscal são de 4 meses. Então o prazo aqui é de 8 meses. Vamos lá. Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar, referida neste artigo, para adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos, tá? Todos os repasses e verbas federais ou estaduais aos municípios, ao DF, aos municípios que não observar os referidos limites. Então, o que acontece aqui? Isso aqui é um prazo para a recondução das despesas no percentual previsto, né? 50, 60, 60. Se em 8 meses o governo, a administração pública, não voltar aos parâmetros, ele vai ter o quê? Uma punição institucional. Qual que é a punição aqui? Não vai receber verbas federais. Então ele fica impedido de não receber verbas federais. Professor, essa regra de não receber verbas federais, ela é uma regra absoluta? Claro que não é uma regra absoluta. Você tem aí as exceções. Entre as exceções aqui, eu vou falar uma importante que nós vimos no nosso curso, que é o quê? A permissão do recebimento das emendas impositivas e as emendas de bancada, por exemplo. Ela vai fugir essa regra, né? Vai fugir essa regra. Outra exceção, os recursos destinados à saúde e educação, também eles não estão sujeitos aí a esse controle.
Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, para você conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na Lacon Cursos, nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lacon Cursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$10. 10 parcelas de R$10 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado o edital, e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as alterações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí, com certeza, ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, 37.418, gente. Você tem aqui 28.418, mais uma verba indenizatória de R$9.000. Então, você tem aí R$37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, vem estudar aqui na Lacon Cursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clica aqui, fala lá com os nossos atendentes, nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos, e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lacon Cursos. Forte abraço, fique com Deus.